Que a paz esteja com todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia. No último vídeo, na última aula, nós falamos sobre o arrebatamento. Hoje nós falaremos sobre o Tribunal de Cristo. O que é Tribunal de Cristo? Quando acontecer o arrebatamento, que será a retirada de todos os verdadeiros cristãos da terra, os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida os que estiverem vivos, num piscar de olhos. Aí, os verdadeiros cristãos arrebatados encontrarão o Senhor Jesus nos ares e nós, verdadeiros cristãos, seremos levados para a glória. Lá na glória, participaremos de duas festas. Uma delas é o Tribunal de Cristo, a outra, Bodas do Cordeiro. Enquanto isso, nós, na glória, durante essas duas festas que durarão 7 anos, a igreja, a terra aqui, as pessoas não salvas, a igreja lá na glória e as pessoas não salvas que ficarão aqui na terra, estarão passando pela tribulação, que durará 7 anos. Até aqui, amém, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê do Tribunal de Cristo, se é para condenação ou se é para presentear, para galardoar. Se nós já sabemos que só será arrebatado quem já está salvo, então o Tribunal de Cristo não será para condenação. Glória a Deus. Será para recebermos presentes, para sermos recompensados. Então será uma grande festa, é um julgamento para recebermos recompensas. Então, eu quero ler com vocês 2 Coríntios 5:10, que diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Depois você pode estar lendo também em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 11 ao 15, porque lá está explicando sobre os tipos de materiais, os quais a Bíblia compara às nossas obras. Então, diante do tribunal de Cristo, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim para nós, individualmente, para cada um. É como se ele dissesse assim: mostre-me suas mãos. No sentido de nós mostrarmos as obras que fizemos. Então, as nossas obras são comparadas ao ouro, à prata, a pedras preciosas, à madeira, ao feno e à palha. Por quê? Porque a Bíblia diz, como eu já falei, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, que as nossas obras passarão pelo fogo. Se essas obras permanecerem, porque se nós passamos o ouro, a prata e as pedras preciosas pelo fogo, elas permanecem, elas não sofrem detrimento. Agora, se as nossas obras forem madeira, feno ou palha, sofrerão detrimento. Então, vamos entender um pouquinho o que significa isso. Que tipo de obra nós estamos praticando diante desse Deus maravilhoso que nos conhece desde quando estávamos no ventre da nossa mamãe
Ele conhece as nossas obras, Ele sabe o que estamos sentindo, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, a maneira como reagimos, a maneira como fazemos a obra do Senhor. Então, olha só, a obra comparada ao material ouro é o serviço na obra de Deus para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Nós fazemos com alegria, nós estamos prontos em dizer: é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. Então é tudo para a honra, glória e louvor do nosso Deus, não importando o tipo de serviço, não importando se a pessoa prega a palavra de Deus, ou se a pessoa louva, ou se a pessoa é diácono, diaconisa, se é líder de grupo, se é uma pessoa de oração, se é uma pessoa que limpa a igreja. Então, não é por categoria de trabalho, não. É a maneira como nós desempenhamos o nosso trabalho na obra de Deus. As nossas obras também poderão ser comparadas à prata. Prata, nas Sagradas Escrituras, significa como se fosse um resgate. Se você evangeliza, né? Se você quer ganhar almas para o reino de Deus, se você está com o seu testemunho de vida, conforme a palavra de Deus, as pessoas estão lendo a Bíblia em você. Então, quando você faz isso de todo o seu coração, quando você tem esse cuidado, esse trabalho pode ser comparado à prata e não sofrerá detrimento. As pedras preciosas, o seu trabalho pode ser comparado às pedras preciosas no sentido assim, de assistência social, de amor, generosidade. Então, quando a gente tem grande amor no coração, a gente está sempre querendo ajudar as pessoas, sempre falando versículo bíblico, sempre consolando, né? Se deixando usar pelo Espírito Santo. Então, o nosso galardão nós vamos receber, porque será comparado às pedras preciosas, esse tipo de serviço. Então, passará pelo fogo e não sofrerá detrimento, né? Eu tenho aqui uma anotação, né, de um estudo que eu peguei na apostila do ITQ, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que diz assim, olha, o ouro, a prata e as pedras preciosas simbolizam a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, operando ativamente nas obras dos cristãos, que dessa maneira terão valor perante Deus. Tá? Então está escrito lá na apostila, no estudo. Então nós temos que ter esse zelo. Nós temos que também ter um olhar importante para as obras que serão comparadas à madeira, o feno e a palha. Então, a madeira fala de humanidade, fala de soberba, de carnalidade. Então, algumas pessoas fazem só para que as pessoas vejam ela fazendo, né? Para trazer a glória para si mesmo. Então, nesse caso, quando passar pelo fogo, vai se queimar, porque a madeira se queima, deterioriza no fogo, né? Então, tudo que nós fizermos é para glorificar o nome do Senhor. Então, a pessoa pode cantar muito bem, ter uma voz maravilhosa de profissional, ela pode tocar muito bem, mas que ela nunca venha se autoexaltar e sim exaltar o nome do Senhor, porque ela tem que fazer aquilo para a glória de Deus, né?
o feno, quando ele é comparado ao feno, quando as suas obras são comparadas ao feno, é como se você estivesse fazendo por tradição. Você faz aquilo porque você está acostumado a fazer, você faz aquilo porque todo mundo faz, e aí você não faz aquilo com amor, né? Por exemplo, você louva porque todo mundo louva, você sai para evangelizar porque todo mundo vai, é uma tradição. Então, Deus que conhece seu coração, né? Então você tem que fazer para a glória de Deus. A palha, ela traz um sentido de instabilidade, né? É aquela pessoa que a palha, o vento sopra e leva ela de um lado para o outro, né? Então é aquela pessoa que fica mudando de igreja, que nada tá bom, que às vezes ela se anima ali, depois ela falta 3, 4 cultos, depois ela volta. Então é assim, se num desses momentos que ela está numa igreja, ela voltou para a presença de Deus e o Senhor Jesus volta, ela vai subir porque ela se reconciliou. Só que ela não tem obras, né? Como o ouro, como a prata, como pedras preciosas. Então ela não receberá galardão, né? Se naquele momento que o Senhor Jesus voltar, ela estiver na presença de Deus, tá? E assim também pode acontecer com pessoas que se convertem no leito de morte, não deu tempo de ter obras para apresentar. Estão salvas, mas não receberão galardão. Uma coisa muito importante que eu quero comentar aqui é sobre os ministérios, dons, talentos que o Senhor Deus nos dá na nossa vida aqui na terra, para nós usarmos para a glória de Deus. Ele nos deu e ele nos dá família, né? Ele dá o cônjuge para o esposo, o cônjuge para a esposa, ele dá filhos, ele dá paz para os filhos, né? Ele nos dá uma família celestial, ele nos dá, abre portas de emprego. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós temos que zelar por tudo isso, fazer o nosso melhor, porque a Bíblia fala assim: faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Então, você está no processo de aperfeiçoamento, onde o Senhor Jesus acompanha todo o processo. Então, você tem que ser melhor do que ontem. E amanhã você tem que ser melhor do que hoje. Então, seja a melhor esposa, seja o melhor esposo, seja a melhor mãe, o melhor pai, o melhor o melhor filho, o melhor dos irmãos. Seja o melhor em tudo, em todas as responsabilidades que o Senhor Deus coloca em suas mãos. Faça como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala também sobre coroas. Nós não sabemos exatamente como que serão essas coroas, né? A Bíblia fala que vamos receber coroas. Pode ser que seja uma coroa linda, com pedras preciosas, eu não sei, né? Mas fala de coroa incorruptível, coroa de alegria, coroa da vida, coroa de justiça, coroa de glória, e ainda diz assim: cuide para que ninguém tome a sua coroa. Então, que nós possamos desejar ardentemente sermos recompensados pelo Senhor nessa festa maravilhosa que nós vamos passar, frequentar, estar ali junto com o Senhor Jesus durante 7 anos nessas duas festas. As bodas do Cordeiro, ela será uma festa de casamento. Então, após o tribunal de Cristo, haverá uma festa de casamento. Quem é o noivo? É o Senhor Jesus. Quem será a noiva?
somos nós, os verdadeiros cristãos. Então, nas bodas do Cordeiro, nós estaremos ali sendo servidos pelo Senhor Jesus, Ele estará ali participando juntamente conosco. Será uma grande alegria. Casamento por toda a eternidade, para sempre. Nós estaremos juntos com o Senhor. Neste momento, ninguém mais vai tirar a nossa salvação, nem situação nenhuma, nada, nenhuma luta, porque lá não vai ter mais nada disso, nem luta, nem enfermidade, nem tristeza, nem choro, nada. Por quê? Porque nós estaremos salvos juntos com o Senhor Jesus Cristo. E as bodas do Cordeiro, nós podemos achar nas escrituras. Depois, se você quiser ler, eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas você pode estar lendo que o Senhor Jesus, ele sempre se utiliza dessa figura de linguagem do casamento para relatar o Senhor Jesus e a igreja. Então, eu vou citar algumas passagens bíblicas. João 3, 29, Romanos 7, 4, Efésios 5, do 25 ao 33, Apocalipse 19, versículos 7 e 8, e Apocalipse 21, versículos do 1 ao 22. Então, são passagens que a Bíblia sempre nos traz a relação da igreja como a noiva e o Senhor Jesus Cristo como o noivo. Amém? Então, eu vou deixar, né? Vou encerrar aqui esse vídeo, eu creio que ficou bem claro. E aí, então, a gente continua no próximo vídeo, na próxima aula. Que Deus abençoe a todos e eu espero que você tenha ficado com gostinho de quero mais, porque esse estudo é maravilhoso e nós estamos nos preparando para a glória. Amém?